Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas seja bem-vindo ao Ciência em Dobro, onde você aprende física comigo, Juan Rocha, e química com Renan Vitor, meu irmão gêmeo. Por isso, Ciência em Dobro. Vamos continuar falando sobre dinâmica impulsiva, mas agora vamos falar de uma outra grandeza muito importante para você, tá? Que é a quantidade de movimento. Outras horas também, outros livros chamados de momento linear, ou também lá do latim momento, beleza? Bom, se eu disser para você hoje que eu cheguei aqui no estúdio e eu vi um acidente entre uma pessoa e um caminhão, você vai achar que a pessoa não está mais entre nós. E se eu disser também que, não foi entre uma pessoa e um caminhão, foi entre uma pessoa e uma bicicleta, aí você vai achar que a pessoa sofreu um acidente, mas está tranquilo. Por quê? Porque o nosso pensamento está muito atrelado à massa. Se a gente for pensar, por exemplo, uma bala de revólver faz um estrago muito maior, né? Consegue perfurar lugares. Por quê? Porque ela está com uma velocidade muito grande, uma quantidade de movimento muito grande, porque a massa é muito pequena, mas a velocidade é muito grande. Então, a quantidade de movimento é o produto entre a massa e a velocidade. Então, ó, já dei spoiler, né? Quantidade de movimento é a grandeza física que relaciona massa e velocidade. E aí, vamos lembrar que eu falei com vocês semana passada que tudo que tem, semana passada, o dia que você viu o vídeo, né? Que todas as grandezas físicas que eu preciso perguntar para onde, elas são grandezas vetoriais. E grandezas que eu não preciso perguntar para onde, são grandezas escalares. Então aqui, ó, velocidade, eu preciso dizer para onde está a minha velocidade, para onde eu estou indo, né? Então é vetorial. Massa é uma grandeza escalar, não preciso dizer para onde está a minha massa. Mas se eu multiplico uma grandeza escalar com uma grandeza vetorial, dá de novo uma grandeza vetorial. Tá? Então, quantidade de movimento, eu preciso dizer para onde é a minha quantidade de movimento. Né? Direção, sentido, módulo, eu preciso de tudo isso. E aí, vamos às unidades. Toda vez que a gente vê uma grandeza nova, a gente vê uma unidade nova. Então, quantidade de movimento, massa no SI, no Sistema Internacional, quilogramas, velocidade no Sistema Internacional, metros por segundo. Então, a quantidade de movimento não vai ter um nome novo, vai ser exatamente ali a unidade que você está olhando. Tá? Então, quilogramas vezes metro por segundo. Desenhei um carrinho aqui, só mostrar, esse cara tem quantidade de movimento porque ele tem massa e velocidade. Tá? Agora, nós temos duas situações. Nós temos a situação quando a quantidade de movimento se conserva e a quantidade de movimento não se conserva. E talvez nós podemos ter os dois, e eu vou mostrar para você por quê. Tá? Primeiro, você precisa entender o que é a quantidade de movimento se conservar. Então, eu estou aqui, ó, parado, estou aqui. Tá? Todas as forças que estão agindo em mim estão se equilibrando. Né? Eu estou fazendo, então, tem o peso, né, que a Terra está me puxando para baixo, mas tem uma normal aqui que está com o mesmo valor do peso nesse momento, só que para cima, vertical. Né? Então, eu estou equilibrado aqui. As forças externas que estão atuando em mim não estão me acelerando. E nesse momento, nesse caso aqui, eu não tenho quantidade de movimento, minha quantidade de movimento é zero, né? Porque a minha velocidade é zero. E também não tenho minha quantidade de movimento alterada. Por quê? Porque a soma das forças externas que estão agindo em mim dá zero. Então, se, primeiro, na ausência de forças externas, a quantidade de movimento se conserva. Outra coisa, que quando eu tenho o somatório de forças externas atuando em mim sendo zero, também tenho ali meu equilíbrio, não tenho a variação da minha quantidade de movimento. Ou seja, se eu estou com velocidade zero, eu continuo com velocidade zero. Tudo bem? Então, ó, conservação da quantidade de movimento, não a força externa resultante. Né? Por quê? É aquilo que eu falei para vocês na semana passada, ou no dia que você viu o vídeo. Se eu estiver em cima do skate e tentar me puxar, eu não me acelero. Por quê? Porque essa força aqui, eu puxo a camisa me puxa. Essas forças aqui são forças internas do sistema. Então, não sou capaz de acelerar um corpo. Tá? Então, se eu estou em cima do skate, eu não sou capaz de me acelerar. Tem que botar o pé para fora, dar um empurrão, né? Dar aquele tapa ali no chão, que o atrito, que é a força que entre o chão e meu pé, vão fazer com que eu acelere. Tudo bem? Então, primeira coisa que a gente entende é que, se não há força externa resultante, a quantidade de movimento de antes é exatamente igual à quantidade de movimento de depois. Só que eu posso estar falando de um corpo, ou posso estar falando de um sistema, e aí entra o problema de a quantidade de movimento de dois corpos, de cada um dos corpos, não se conservar. Porém, do sistema, se só existir força entre eles,
do sistema se conserva. Então vamos para a segunda parte, que é o quê? É a variação da quantidade de movimento. Por isso, a gente vai conseguir entender agora qual é a relação entre impulso e quantidade de movimento, que podem parecer diferentes, mas eles vão ter uma relação super legal para a gente poder aplicar a quantidade de movimento quando tiver impulso, impulso quando tiver quantidade de movimento. Tá? Então, o que você precisa entender? Bom, botei aqui, ó. Para a variação da quantidade de movimento, tem que existir força externa. Então, por exemplo, estou aqui parado, alguém vai lá e me dá um empurrão. Se me deu um empurrão e eu me movimentei, ó, a minha quantidade de movimento inicial era zero, eu estava parado aqui. Quando alguém me empurra, eu vou para o lado. Eu tenho velocidade e vou para o lado. Então, a minha quantidade de movimento aumentou. Da mesma maneira, também poderia diminuir, né? Se eu estou freando, né, a minha quantidade de movimento vai diminuir. Então, vai existir variação da quantidade de movimento. Agora, para isso existir, tem que alguém de fora fazer uma força para poder acelerar o corpo, poder mudar a velocidade do corpo. Então, como eu falei, força externa resultante é diferente de zero. Tudo bem? Agora, lembrando lá da segunda lei de Newton, eu sempre gosto de mostrar isso para você ver a relação que existe entre a força, entre o impulso e a quantidade de movimento. Na verdade, a lei de Newton saiu disso, né? Saiu dessa relação. Mas isso é papo para outro momento. Então vamos lá. Força resultante é igual a massa vezes aceleração, segundo a lei de Newton. E a gente lembra também que a aceleração é calculada como variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Tudo bem? Botei aqui equação 1 e equação 2. Relacionando as duas, botando A2 dentro da 1, a gente vai substituir a aceleração por ΔV sobre ΔT. E aí a gente chega na conclusão do teorema do impulso. O que é o teorema do impulso? É exatamente aquilo que relaciona a quantidade de movimento com o impulso. Olha só, se eu tenho força resultante externa atuando em algum corpo, durante determinado tempo, e aqui a gente viu que é o impulso, lembra? Bom, isso é igual ao quê? É igual ela que gera a variação da minha velocidade, ou seja, a variação da minha quantidade de movimento é gerada por um impulso. Então, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, ou seja, m vezes v final menos v inicial, né? Variação da velocidade. Lembra, sempre quando a gente tem variação, é final menos inicial. Então, variação de v é v final menos v inicial. Se a gente distribui aqui, né, vai ficar massa vezes velocidade final menos massa vezes velocidade inicial. Ou seja, aqui eu tenho a variação da minha quantidade de movimento sendo o impulso. Lembrando, gente, não é que o impulso é igual à quantidade de movimento. Não, não é isso. O impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então tem que ter variação da quantidade de movimento para ter impulso. Juan, eu estou com a velocidade constante. Se a velocidade é constante, não tem impulso. Por quê? Porque não há variação da minha velocidade. Bom, galera, e agora um exemplo simples para você entender a questão da quantidade de movimento se conservar do sistema, mas não se conservar dos corpos. Então vamos imaginar aqui, ó, o exemplo que eu coloquei, um canhão de 1000 quilos e uma bala dentro desse canhão de 1 quilo, tudo bem? Bom, o que vai acontecer? Inicialmente, os dois têm quantidade de movimento zero, porque o canhão está parado e a bala está parada dentro do canhão. Em determinado momento, o que vai acontecer? O canhão vai jogar a bala para frente. Então, o canhão faz uma força na bala, jogando a bala para frente. E, automaticamente, a bala vai fazer uma força no canhão, empurrando o canhão para trás. Né? A gente lembra de paralisação e reação, terceira lei de Newton. Né? Se o canhão empurra a bala empurra o canhão. Essas forças, elas são internas de um sistema, se a gente considerar, ó, sistema canhão-bala. Né? Se eu tenho um sistema canhão mais bala, e eu vou analisar, se eu olhar cada um separadamente, a quantidade de movimento da bala não vai se conservar, porque ela tinha velocidade zero, agora tem uma velocidade, e a do canhão também não vai se conservar. Por quê? Porque o canhão ele vai para trás, ele vai recuar. Só que se eu pensar na quantidade de movimento do sistema, só existe força entre bala e canhão. Então, o que vai acontecer? A quantidade de movimento do sistema vai se conservar, tem que ser sempre
a mesma, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a quantidade de movimento de antes. Ó, a quantidade de movimento de antes. Massa do canhão vezes a velocidade do canhão, mais a massa da bala vezes a velocidade da bala. Aqui o que vai acontecer? Olha só. Aqui, ó, eu vou ter depois a massa do canhão vezes a velocidade do canhão, depois de ser jogado, mais a massa da bala vezes a velocidade da bala. Olha só, eu coloquei aqui em módulo, mas eu vou mostrar para você o seguinte. Olha só. Quando você jogar para esse lado aqui, a velocidade do canhão vezes a massa do canhão, vai aparecer para a gente, ó, um sinal de menos. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? A velocidade do canhão vai ser 50 dividido por menos 1000, que vai dar para a gente menos 0,05 metros por segundo, que é a velocidade que o canhão vai ter de recuo. Esse menos, ele só mostra para você que é um recuo e não uma ida para frente. Se você considerou a ida para frente da bala do canhão como positiva, aqui nós temos a volta, né? Mostrando um sentido contrário, o canhão com uma velocidade negativa. Mas, para a gente, assim, a gente tem que entender que negativo é somente sentido. E não quer dizer para a gente que o cara vai ter menos 0,05 de metros por segundo de velocidade. Tá bom? Então, basicamente, aqui nós temos a relação de força e tempo, né, o impulso, com a quantidade de movimento. Depois a gente vai aplicar algumas outras coisas em relação a colisões, que aí continua falando de quantidade de movimento, e também fazer alguns exercícios relacionados à conservação da quantidade de movimento de um sistema inteiro. E agora você entendeu que a quantidade de movimento de um sistema pode se conservar, porém, a quantidade de movimento de cada componente do sistema pode variar, beleza? Então, até a próxima aula desse mini cursinho de impulso, quantidade de movimento, na verdade, dinâmica impulsiva. Valeu, até a próxima.